Bom, olá a todos, vamos reiniciar, o nosso curso agora com um assunto novo, com um módulo novo, e vamos falar de regras relacionadas às microempresas e empresas de pequeno porte. Ah, Gustavo, mas eu acho que você errou de sala, né? Você errou de curso, né? Não errei não. Por quê? Dê uma olhada no quadro. A nossa lei estatal, ela, no artigo 28, parágrafo 1º, ela diz: aplicam-se as licitações das empresas públicas e sociedades de economia mista as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei 123. Ou seja, quem pensou que ia ficar livre da Lei 123, está aí o dispositivo da lei estatal que manda você aplicar todos os benefícios concedidos às MEs e EPPs. O artigo 42 a 49 é praticamente tudo, é tudo da lei da microempresa sobre os benefícios no certame licitatório. Empate ficto, regularidade fiscal postergada, as chamadas licitações exclusivas, tudo isso é aplicável à lei das estatais. Então vamos fazer aqui, vamos trazer algumas ponderações acerca disso, algumas especificidades. Esse momento inicial agora, nós vamos perder um tempinho nisso aqui, perder entre aspas, estamos ganhando. Nós vamos perder um tempinho aqui, porque o objetivo é realmente dar uma formação para quem faz esse curso, saber o que ele vai encontrar numa estatal, o que ele tem que aplicar, qual é o arcabouço normativo que ele vai aplicar. E um normativo importante a ser aplicado, é justamente a Lei Complementar 123 de 2006, a famosa Lei Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Todo curso que eu dou de Lei 123, eu sempre falo uma observação. A Lei 123, ela traz no seu bojo diversas empresas que vão usufruir dos benefícios, Eu chamo de microempresa de modo geral para não ficar repetindo. Microempresa, empresa de pequeno porte, MEI. Então vamos ver isso aqui tudo. Mas agora, a partir de agora, sempre que eu falar microempresa de forma genérica, estou me referindo a todas as empresas que gozam desses benefícios, Vamos tratar de que aqui nessa parte desse curso? Nós vamos tratar de quem se beneficia da lei, quem são os beneficiários. E essa parte aqui é uma parte bastante tranquila, não há grandes questionamentos, não há grandes dúvidas. É basicamente exposição de artigo de lei, de dispositivo legal. Aqui nós não temos nenhum desafio, vamos colocar assim. Temos aqui uma segunda parte, os chamados benefícios. Aqui, de fato, o assunto começa a ficar mais denso, começa a suscitar maiores dúvidas, mas é o assunto basicamente mais importante desse tema, são os chamados benefícios. E nós temos também, em terceiro lugar, os casos de não aplicação. A própria lei 123, ela trouxe algumas hipóteses, ela trouxe algumas situações nas quais os benefícios concedidos às MEs não serão aplicados. Não serão aplicáveis. Então, esse nosso, chamaria assim de módulo, ele vai englobar esses três assuntos. Nós vamos tratar de todos eles agora, Para começar, o nosso arcabouço legislativo são essas três leis, A lei original, que é a Lei Complementar 123 de 2006, é uma lei que já vai fazer aí, já fez 11 anos, E até hoje suscita dúvidas. Esse é o nosso Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Em 2014, surgiu a Lei 147, que fez alterações na Lei 123, e trouxe profundas alterações na Lei 123. Aqui não foi só questão redacional não, viu? Vamos dar uma redação aqui, aperfeiçoar uma redação ali, não.
As alterações da Lei 147 foram profundas, mudou bastante a sistemática. E toda mudança vinda da Lei 147 foi no sentido de ampliar os benefícios concedidos às MEs e EPPs. Tudo aquilo que o legislador entendeu que estava atrapalhando uma maior utilização dos benefícios da lei, ele retirou e acrescentou outras coisas. Então a Lei 147 trouxe profundas alterações nessa sistemática. Nós vamos ver aqui essas alterações, né? E em terceiro temos a Lei Complementar 155, 2016, que nesse ponto as alterações não foram tão profundas, né? É uma lei ainda que parte dos seus dispositivos ainda vão entrar em aplicação, né? Ano que vem, parte já entrou, parte ano que vem, mas também é uma lei que trouxe alteração na Lei Complementar 123. É bom ficar de olho nessa lei, né? Agora, na primeira parte, né, a quem se aplica. A lei traz um conceito, uma definição de microempresa, né? Microempresa é aquela que ofere em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a 360 mil reais. Essa é a microempresa que a gente carinhosamente chama de ME. Já no inciso 2º da lei, do artigo 3º da Lei 123, nós temos uma definição de empresa de pequeno porte. É aquela que ofere em cada ano calendário receita bruta superior a 360 mil, claro, senão vai ser uma ME, né? E igual ou inferior a 4 milhões e 800. Esse valor de 4 milhões e 800 é o valor dado pela Lei 155. Até então, o limite era 3 milhões e 600, né? Ainda é. Ano que vem, a partir de 1º de janeiro de 2018, o limite passará a ser 4 milhões e 800. A empresa que aufira no ano um valor superior a esse, já não mais será considerada microempresa ou empresa de pequeno porte, né? No caso, não será mais empresa de pequeno porte, já será chamada média empresa ou grande empresa, mas já estará fora, ela estará sem a proteção da Lei 123. Claro que se ela já ganhou uma licitação, já presta um contrato, isso aí não muda, né? A lógica do benefício, do sistema, é de fato que as empresas cresçam. Ganhou benefício para crescer, né? O ideal é que a microempresa de hoje seja a EPP de amanhã, né? E a grande empresa de depois de amanhã. Essa é a lógica. Então os contratos em curso não sofrem alterações, não. Também está albergado na lei o chamado microempreendedor individual. O que seria isso? É a pessoa física, né? Empresário individual que tenha oferido receita bruta no ano calendário anterior de até 81 mil reais. Também redação dada pela Lei Complementar 155, né? Temos um microempreendedor individual. E o artigo 18E vai dizer o seguinte: todo benefício previsto nesta lei complementar aplicável à ME estende-se ao MEI. Por quê? Diz o parágrafo 3º que o MEI é modalidade de microempresa. Então não tem diferença a título de benefício. O MEI goza de todos os benefícios que a ME e a EPP tenham, né? Depois, produtor rural, pessoa física e agricultor familiar, temos aqui, ó, o artigo 3º-A expressamente manda aplicar a essas figuras os benefícios da lei, artigo 3º-A. Além disso, cooperativas de consumo. Aqui nós temos o artigo 34 da lei 11.488 de 2007,
diz o seguinte: aplica-se às sociedades cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior receita bruta até o limite definido no inciso 2, ou seja, aqueles 4.800.000 a partir de janeiro. Aqui eu esqueci de falar também, ó, em relação ao produtor rural, pessoa física, e agricultor familiar, mesmo limite, ó, inciso 2 do caput do artigo 3º, ou seja, 4.800.000 a partir de 2018, 1º de janeiro. Está chegando perto, né? Talvez quando você escute, quando você assiste esse vídeo, já seja 2018, né? Se já for, feliz ano novo. E aqui eu trouxe uma observação, na verdade eu copiei um artigo da lei só para iniciar aqui um bate-papo. O bate-papo é o seguinte: a lei 123 é de 2006, né? 2006. O que acontece? Depois que ela surgiu, ela gerou muita discussão, muita polêmica. E tinha gente que até dizia assim: olha, eu sei que existe a lei 123, né, o Estatuto da Microempresa, e eu vou fazer uma licitação. Só que quando eu vou licitar, eu costumo pegar a lei 8666, né? Que eu faço a licitação com base na lei 8666, que ainda é a lei geral de licitações, né? E aí, lendo a lei 8666, eu não vi falando nada nela sobre microempresa. Inclusive, a lei 8666, ela foca muito na igualdade, na isonomia. Se você pegar lá o artigo 3º, caput, salvo engano é o artigo 3º caput, que fala dos princípios da licitação, em 3 momentos ela falou de isonomia, igualdade, impessoalidade. Mostrou que o legislador tinha uma obsessão quanto a isso, quanto a tratar todos de forma igual. Então eu li a lei 8666 e não vi falando nada acerca de dar benefícios, tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Então eu vou fazer uma licitação e não vou aplicar. Então, essa justificativa já não era aceitável, né? Porque as leis, elas coexistem e você tem que interpretar uma lei com base na outra, né? As leis, elas têm aí a mesma hierarquia, né? Apesar de ser lei complementar, só que na parte que trata de licitação, a lei 123 é uma lei com força de lei ordinária, né? Isso é uma questão mais constitucional, de normas legais, mas aí não cabe muito a gente entrar aqui não. Mas é uma lei ordinária, então você aplica ambas, sem qualquer problema, constrangimento. Em 2014, né, o legislador resolveu esclarecer isso. Não precisava. Isso aqui é, na verdade, um lembrete, né? O legislador está lembrando uma coisa. O que ele diz no artigo 5º-A? Redação incluída pela Lei 147. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Esse artigo nada mais é do que um lembrete, né? Olha, lembre-se, você que vai realizar a licitação com base na lei 8666, lembre-se que você tem que aplicar também os benefícios concedidos na forma da lei. E a lei, no caso, é a lei 123, que é o Estatuto da Microempresa, Estatuto da ME. O legislador foi cauteloso, resolveu, tá, vocês estão dizendo por aí que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Então vamos esclarecer esse ponto. Vamos esclarecer essa questão, né? E eu trouxe aqui 2 dispositivos constitucionais que dizem respeito à Constituição, trazendo
em relação às microempresas, disposições favoráveis a elas, né? Ah, Gustavo, eu já vi isso aqui, o artigo 170. Claro, nós tivemos um módulo aqui, uma parte, né, do módulo, que nós tratamos sobre ordem econômica. Inclusive, tratamos com bastante carinho, que é um tema fascinante, estudar a ordem econômica brasileira. Não é? E o artigo 170, que é o artigo que abre a parte da Constituição, né, que abre o que eu chamaria de Constituição Econômica, né? Esse artigo 170, eu chamaria, e a doutrina de modo geral chama, né, Constituição Econômica. O artigo 170, ele vai trazer o seguinte princípio, lá no inciso 9º, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Redação dada pela emenda constitucional número 6 de 95. Então, a própria Constituição estipula como um princípio da ordem econômica o tratamento favorecido para as MEs. Agora, veja bem, aqui ela falou de modo genérico, né? Empresas de pequeno porte. Sem especificar, foi a lei que criou os conceitos, né? Aqui ela só falou, ó, empresa de pequeno porte. Agora, não falou qual o valor que a empresa tem que oferir para ser de pequeno porte, né? Não falou quais são esses benefícios. Tudo isso foi depois trabalhado na legislação, né? A Constituição, ela não tratou do tema em minúcias, nem deveria, né? Se a Constituição brasileira já fosse tratar de tudo em minúcias, seria uma Constituição maior do que já é, né? Seria mais analítica ainda do que já é. Então, seguindo, né, dando continuidade, também diz aqui no artigo 179, a União, os estados, o DF e os municípios dispensarão as MEs e EPPs, assim definidas em lei. Que lei que definiu isso? Lei Complementar 123, né? Tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. Aqui só para destacar que, de fato, o Constituinte teve uma preocupação em relação às empresas de pequeno porte, em relação às microempresas. Que são empresas que, de fato, nesse Brasil geram muitos empregos, né? Tem o caráter aí social da microempresa, né? Agora, aí já entrando agora na seara dos benefícios. Uma diretriz importante, vencida essa primeira parte, né? Essa parte mais introdutória, eu vou trazer aqui um lembrete, 2 lembretes, na verdade. Primeiro, né? Salvo 2 exceções, nós temos 2 exceções na Lei 123, né? Salvo essas 2 exceções, o tratamento favorecido e privilegiado às MEs e EPPs não é uma faculdade. Então, veja bem, os benefícios na Lei 123 são um direito, são uma obrigatoriedade de constarem no edital, salvo em 2 situações que vamos ver aqui quais são, né? Lembrando que antes da Lei 147, a maioria das disposições eram facultativas. Depois da Lei 147, nós só temos 2 benefícios que ainda são uma faculdade. Então, o gestor público, né, eu sempre dou essa dica, ele tem que desencanar, vamos colocar assim, né? Desencanar. Por quê? Não ficar muito pensando, eu vou aplicar a Lei 123, eu não vou aplicar. Não é escolha, é verificar se o seu caso concreto, se a sua situação concreta, se é aplicável ou não. É uma obrigatoriedade. Se a situação se enquadra na Lei 123, você aplica. Se ela não se enquadra, você não se aplica. Não é preciso muito drama,
muita crise de consciência, né? Ou aplica ou não aplica, dependendo da lei. Né? Vamos tentar esclarecer um pouco sobre isso. Eu até coloquei aqui uma observação, ou é cabível ou não. Nós vamos ver os casos em que é cabível, que são cabíveis os benefícios, os casos em que não são cabíveis, né? Que é o famoso artigo 49 da lei. Vamos chegar lá daqui a pouco, não vai demorar muito não. Né? Então aqui nesse quadro eu coloquei um breve resumo dos benefícios. Na verdade só chamei os nomes, né? E vocês podem notar que nós temos duas cores aqui, né? Verde e vermelho. Então vejam bem, nada é por acaso. Na vida nada é por acaso. Parece até título de livro de autoajuda, né? Na vida nada é por acaso. E de fato não é. Eu usei as cores diferentes para dizer o seguinte, olha, os benefícios que estão em verde são aqueles benefícios mais tranquilos, né? Que não suscitam tantas dúvidas. São benefícios, digamos assim, que não radicalizam muito o certame, né? Quando você tem uma situação de irregularidade fiscal postergada de empate ficto, você tem numa licitação grandes empresas competindo com pequenas empresas e todo mundo convivendo ali harmonicamente na licitação, né? Só que não, né? Licitação tem muito pouco a ver com harmonia. Já os benefícios que estão na cor vermelha são aqueles benefícios que eu diria, entre aspas, radicalizam mais o procedimento licitatório. São benefícios mais excludentes, vamos colocar assim, que trazem benefícios mais radicais às MEs e EPPs. Vamos tratar de cada um desses benefícios. Claro, perdendo mais tempo naqueles que são os que têm suscitado maiores dúvidas, por exemplo. Então, basicamente, esse aqui é o nosso quadro resumo, no qual nós temos todos os benefícios, né, em sede de licitações públicas. Claro que eu não vou falar aqui de benefícios tributários, previdenciários, né? A Lei 123, ela não é só de licitação. A Lei 123 trata de diversos assuntos. Licitações, contratos, normas previdenciárias, tributárias, creditícias, trabalhistas. Nosso foco aqui é simplesmente licitação pública, porque é isso que vai ser aplicado em relação à lei das estatais, né? Que nós já vimos lá, artigo 28, parágrafo 1º. Então, começando, primeiro benefício que está aqui em verde, ó, regularidade fiscal postergada ou tardia, né? Tanto faz. Aqui é só o nome que as doutrinas costumam dar às coisas, né? Esse nome não está na lei. Regularidade fiscal postergada ou tardia, né? O que vai dizer o artigo 42? Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Só um detalhe, Lei 155 trouxe alteração aqui que vamos ver depois, mas tem alteração aqui. Mas por enquanto, fiquem com esse artigo 42 aqui. Então veja bem, essa redação, ela não é a melhor possível, né? Muitas vezes o legislador, ele dá provas, isso em diversas ocasiões, o legislador dá provas de que ele é muito bem intencionado, mas muitas vezes não domina a prática, a lida diária com licitação pública. Aqui no caso, ele disse que a comprovação vai ser exigida somente para efeito de assinatura do contrato. Então, dá a entender que é só no momento em que você vai assinar o contrato, mas não é bem assim não. Por quê? O artigo 43 vai dizer o seguinte. O que diz o artigo 43? As MEs e EPPs, por ocasião de participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de irregularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Ou seja, eu estou em débito com o FGTS, por exemplo. Eu não tenho uma certidão negativa de FGTS. Minha certidão está positiva. Eu participo do certame, né? Entrego essa certidão positiva, que não tem valor na licitação, né? E aí, o que a comissão de licitação vai fazer, o pregoeiro vai fazer? Ele vai olhar aquela minha certidão, vai fazer uma cara feia, né? Vai olhar assim por baixo do óculos, vai torcer o nariz, mas não vai fazer nada, vai dar o prazo para a regularização. Que é isso aqui, ó, é o parágrafo 1º. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, né? Então, dá a entender aqui que os 5 dias é obrigatório, os outros 5 nem tanto, né? Nem tanto. Mas aí, ó, esses 5 dias para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Ah, Gustavo, 5 dias é um prazo muito pequeno, muito exíguo, não vai dar. Olha, aí é problema da lei, né? A lei entendeu que 5 dias, prorrogável por mais 5, entendeu que isso aí era razoável. O legislador entendeu que isso era razoável, né? O licitante tem que se programar, então, na prática, né, para usufruir desse benefício de forma correta, né? Agora, aí claro, né, um parágrafo 2º, se ele não se regularizar, vai haver a decadência do direito à contratação. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.